Ok. Dando continuidade à gravação dos vídeos de relações métricas. Nesse vídeo vou resolver aí dois exercícios, ou seja, um envolvendo só as variáveis do triângulo, as incógnitas, as letrinhas para representar as posições, e o outro com valor de incógnita e também valor numérico. Começando aqui por este triângulo, onde nós temos a hipotenusa Z, o R e o S são a sombra, as projeções dos catetos, o S é a projeção do cateto Y e o R é a projeção do cateto X na hipotenusa, que eu também chamo de sombras, e o T, que é a nossa altura. A primeira relação, ela vai ser a relação do teorema de Pitágoras. Então nós temos aqui que a hipotenusa ao quadrado, então Z ao quadrado vai ser exatamente igual cateto ao quadrado, aqui o nosso cateto X, adicionado ao outro cateto ao quadrado. Então essa é a nossa primeira relação das 5 relações métricas. Relação do teorema de Pitágoras. A segunda relação, ela vai envolver um cateto, vai envolver a hipotenusa e a sombra deste cateto na hipotenusa. Então diz o seguinte, um cateto ao quadrado é igual a hipotenusa, nesse nosso caso é Z, multiplicado pela sombra deste cateto na hipotenusa. Esse cateto aqui, a sombra do cateto X na hipotenusa, está representada pela letra R. Do lado de lá também, desculpa. O outro cateto é Y, então y ao quadrado vai ser igual a hipotenusa Z, multiplicado pela sombra do y, pela projeção do y na hipotenusa, que nesse caso é a letra S que está representando. Ok. A quarta relação vai envolver a altura e as duas sombras. Então, a altura ao quadrado vai ser exatamente igual sombra vezes sombra. Sombra R vezes a sombra S. E, finalmente, a quinta relação é a relação que vai envolver os 4 termos, a hipotenusa, a altura, o cateto e o cateto. Nessa ordem, então, hipotenusa Z vezes a altura T, hipotenusa vezes a altura, é exatamente igual cateto X vezes cateto Y. Tá aí. Cateto X vezes cateto Y. Ok. As 5 relações aí explicitada para vocês aí. Próximo é determine o valor de cada incógnita, de cada valor desconhecido nesse triângulo. A começar pelo valor da hipotenusa X. Quem vai ser essa hipotenusa X? Vai ser a soma, a adição, perdão, dessa sombra 9 com a sombra 16. Isso resulta uma hipotenusa igual a 25. Hipotenusa igual a 25. Ok. Próxima etapa, encontrar o valor dessa altura W. Nós sabemos pelas relações que a altura ao quadrado, está aqui também a relação, deixa eu focar aqui para vocês, ó. A altura ao quadrado é igual sombra vezes sombra. Então, nós temos aqui que a nossa altura ao quadrado, ou seja, o W está representando a altura, ela vai ser igual a sombra 9 multiplicado pela sombra 16. Se eu colocar uma raiz quadrada de cada lado aqui, eu vou ter que a raiz quadrada de W quadrado vai sair o W da raiz. Raiz quadrada de 9 é 3, multiplicado pela raiz quadrada de 16, que é 4. Isso vai dar um valor de W igual a 12. Devo lembrar vocês que isso só é possível se fazer dessa forma se for uma multiplicação. Já na adição não há essa possibilidade. Próximo, cateto ao quadrado, ou seja, y ao quadrado, é igual a hipotenusa, no nosso caso é x, que vale 25, multiplicado pela sombra deste cateto na hipotenusa. Pela sombra seria representado
por 9. Essa sombra está representada pelo número 9. Então tá aqui, ó. A altura ao quadrado é igual... Opa, perdão, aqui. Quarta relação. Altura ao quadrado é igual sombra vezes sombra. Muito bem. Então aqui, de novo, calculando a raiz quadrada dos dois lados. Então nós temos que o nosso y vai ser igual. Raiz de 25 é 5. Raiz de 9 é 3. 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. Portanto, o nosso y é 15. Vou pôr os valores aqui, ó. Y igual a 15. O nosso W nós já calculamos também, já sabemos que é 12. Resta apenas calcular o valor do Z. Então, o Z também é outro cateto ao quadrado, é igual hipotenusa, que vale 25, multiplicado pela sombra, pela projeção deste cateto na hipotenusa, que é 16. Portanto, se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? O Z vai sair da raiz e vai ficar raiz quadrada de 25, tá aqui, é 5, vezes raiz quadrada de 16 é 4. Então, 5 vezes 4 resulta 20. Então, é o valor desse nosso Z aqui, 20. Poxa vida, mas que engraçado. Este triângulo, 25, 20 e 15, não é um triângulo múltiplo do paizão? Sim, senhor. Mas eu precisaria aplicar as relações métricas para descobrir esses valores todos? Não, senhor. Ou seja, se você já conhece o paizão, você vai perceber claramente que aqui esse cateto que era 3 do paizão foi ampliado 3 vezes, foi para 9. Esse cateto que era 4 no paizão foi ampliado 3 vezes, foi para 12. Então, a hipotenusa que era 5 foi ampliada 3 vezes, vai para 15. Da mesma forma aqui, ó. Um cateto é 16. Será que não era um cateto vezes 4? Era. 4 vezes 4, 16. O outro cateto 3 vezes 4 deu 12. A hipotenusa 5 vezes 4 deu 20. Estava resolvido o exercício por esse caminho de filhos do paizão, reduzidos ou ampliados. Nesse caso, ampliados. Ok? Então aí está a resolução dos exercícios para vocês aí. Então, as 5 relações aí de novo. É importante que memorize essas relações para que você enxergue facilmente quando utilizá-las. Ok, espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. Desculpem as filmagens com o celular, mas eu estou pegando a prática ainda. Me perdoem. Um abraço a todos. Quem não se inscreveu ainda no canal, por favor, faça isso. Se inscreva para prestigiar o nosso trabalho. Dá joinha aí também para quem gostou. Divulgue para os amigos aí mais uma aula, mais uma videoaula sobre relações métricas. Próxima videoaula será sobre a resolução destes dois exercícios aqui que eu vou deixar para vocês aqui, ó. Então tem este exercício, que é este triângulo de catetos 3, Z, hipotenusa 5. Pede para descobrir, então, sombra X. Aqui, ó, sombra X, sombra Y, altura T e o Z. Aqui também tem um outro triângulo. Triângulo tá aqui. Então, pede para calcular cateto D, sombra A, sombra B, altura C. É fornecida hipotenusa 16 e cateto 8. Um abraço, muita paz e felicidade a todos. Tchau, tchau.